Bem-vindo. Peço a vocês que já compartilhem essa live com os seus seguidores. Guido, como vai, Guido? Carlos, boa noite. Todos que estão chegando, Rosa Maria dos Santos, Guido Verme 10, sou vereadora aqui na minha cidade. Ok, pessoal, vamos lá. Carlos da cidade ocidental de Goiás. Um abraço para você, Carlos. Todos os que estão chegando por aí, sejam muito bem-vindos. Chantal Veloso, do Guarujá. Muita gente chegando por aqui. Sejam muito bem-vindos. Rosana Vieira, via Facebook. Leandro, Felipe Falcão, da Bahia. Ronaldo Manzo. Boa noite, pessoal. Aurora Araújo, sou sua fã, obrigada. Bombinhas, Santa Catarina. João Pessoa, Paraíba, vocês estão sofrendo aí com a chuva, é? Eu vi que na Paraíba e em Pernambuco a chuva castigou muito. Então, meu abraço aqui para o pessoal da Paraíba e de Pernambuco, as cidades que foram mais castigadas aí pela chuva. A gente espera que fiquem bem, a gente sabe que houve mortes e tudo, né? Então, um abraço aí, o Cabo Gilberto, meu colega, deputado líder da oposição, eu vi que ele estava aí acompanhando de perto. O Flávio Bolsonaro também se manifestou. Cida Oliveira, muita chuva aqui. É Paraíba? Você está falando da Paraíba? Pois é, pessoal. Difícil, né? Meu abraço, minha solidariedade a todos vocês, ok? Pedro Paulo César Trevisan, boa noite. É isso, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa retrospectiva da semana. Estamos começando um pouquinho mais cedo hoje. Salomão Griffith fala sobre sua candidatura. Pré-candidatura, a essa altura, a gente não pode falar em candidatura. A gente só pode falar em pré-candidatura e eu sou pré-candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal, ok? Junto com a Michele Bolsonaro. Tem muita gente que não sabe, só esperando o povo chegar, tem muita gente que não sabe que tem que votar em 2 pessoas esse ano, tá? Para o Senado. Além de votar para presidente, né, governador, vocês dão 2 votos para Senado, ok? 2, esse ano são 2, porque vai mudar 2/3 do Senado, isso é muito importante. Aí você vai votar para deputado federal, deputado estadual nos outros locais, aqui deputado distrital. Correia mora bem pertinho do deslizamento. É isso, pessoal. Bom, Leandro Rodrigues. Pessoal, então, olha, Bia, tem chance de derrubar a dosimetria que já foi aprovada? Ixi, a gente vai falar sobre isso, tá? Já, já. A gente, Mires Pereira 22. É isso, pessoal. Vamos lá, então. Hello, Bia. Pessoal, muito bem-vindos, ok? Bora lá para a nossa retrospectiva. Vamos, para quem está vendo pela primeira vez, gente, aqui a gente faz o seguinte, a gente passa pelos principais fatos da semana, até chegar o dia de hoje. Então, assim, às vezes o que você quer... Obrigada, Rocha de Oliveira
Irlanda. Muito obrigada. Tárcia Gonzalez, querido, um abraço para você. Gente, então, aqui é o seguinte, quem já está acostumado sabe que a gente passa pela semana toda, quem está ouvindo pela primeira vez fica sabendo. E aí o assunto, às vezes, do seu maior interesse foi acontecer na quarta-feira, na quinta, a gente vai chegar lá. A gente volta para segunda-feira, vem passando pelos principais, os principais fatos da semana, né? Desde a segunda-feira até hoje, o domingo, ok? Fiquem aqui até o final, comentem. Quem estiver acompanhando pelo YouTube pode participar do Superchat, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Essa semana foi uma semana de grandes vitórias que deixou a gente para lá de animado, né, gente? Queremos continuar com essa animação. Obrigada, Érica Camargo. Queremos continuar com essa animação, com esse gás, com esse pique. Vamos lá. Na segunda-feira, teve aquela história da Cássia Kiss, né, gente? Vocês acompanharam a história que a Cássia Kiss, que é aquela atriz, né? E ela é uma atriz da Globo, muitos anos, fez muito famosa, fez muitos papéis importantes. E ela é uma pessoa pró-vida, se tornou pró-vida. E ela, eu tive até o prazer de conhecer a Cássia Kiss pessoalmente. Pois bem, ela entrou no banheiro, ela estava no banheiro de um shopping, um banheiro feminino, quando entrou um trans, um travesti, um transexual. E ela ficou indignada com isso. Ana Cristina Costa, um abraço. O Rodrigo Silva, um aceno para você também. Ela ficou indignada, né, reclamou, e aí a trans não gostou, filmou, aquela coisa toda. E aí, gente, o que aconteceu? A Cássia Kiss foi denunciada no Ministério Público por transfobia. Olhem que absurdo uma coisa dessas, né? Ela foi denunciada por transfobia. Mulheres e meninas são expostas a inseguranças físicas e mental por defender, assim, pela pauta woke, tá? Defender a verdade não pode ser crime. Gente, há muito tempo eu tenho enfrentado essa pauta, dessa questão dos trans, tá? Então, uma pessoa diz que se sente mulher, até pode passar por tratamento hormonal, seja o que for, e aí quer ser tratada como mulher. Se você ousa discordar, Maria Florência Fernandes, abraço para você também. Se você ousa discordar, errado é você. É você que vai ser tratada como criminosa. Então, o que acontece é o seguinte, o professor Olavo já ensinava. Primeiro, eles vêm com uma conversinha de que você tem que ser tolerante. Só que, depois que colocam na cabeça das pessoas a tolerância, se você, por algum motivo, não concorda, se você é colocado em risco, sua filha, sua mulher, aí você, Juliano Gontijo, você é que se torna um criminoso, tá? Bem-vindo, Juliano. Célio, acenando para você também, Célio Faria Júnior, bem-vindo. Então, gente, a gente tem que entender como é que a esquerda funciona, essa agenda, essa pauta globalista, essa pauta woke, tá? Primeiro, eles tentam te convencem de que você, se você não concorda com algo, você é intolerante. E aí eles enfiam essa pauta goela abaixo, e aí, se você reclama, você passa a ser, não é mais um intolerante, você passa a ser o criminoso. E nós estamos vivendo isso, gente. Qualquer coisa que aconteça, você é racista, você é homofóbico, você é transfóbico, nem interessam as suas razões. Então, o que aconteceu com a Cássia Kiss foi que ela não concordou em ter uma pessoa transexual
dentro de um banheiro feminino. E aí, ela está respondendo agora perante o Ministério Público. A reação das redes foi muito grande, né? Eu coloquei lá que somos todos caça-quis, apoio a caça-quis, muita gente, a reação nas redes foi gigantesca. Só que esse povo não se conforma, tá? Eles não retrocedem, eles vão para cima. E daí a gente teve, mais para frente, vamos ver que dia que foi, deixa eu procurar aqui na retrospectiva. Não sei se foi na quinta, deixa eu ver aqui, que dia que foi. Vamos lá. Que 80, deixa eu ver. Que dia que foi essa história? Peraí. Aqui os adolescentes. Aqui. 80 trans, tá? Invadiram um banheiro feminino no shopping carioca pela causa trans. Olha só. Mulheres saíram acuadas e apavoradas. Um absurdo o que essa ideologia faz. Querendo arrancar os espaços das mulheres, espaços como banheiros públicos femininos, que são criados para proteger as mulheres de potenciais abusadores. Gente, eu venho falando disso, mas faz muito tempo. Eu, como parlamentar, tenho que ter a liberdade de falar isso. E eu tenho imunidade parlamentar para falar. Então, gente, quando homens entram em banheiros femininos, a gente vê, às vezes, um pai querendo proteger a filha, e daí ele é acusado de transfóbico. Então, assim, está surgindo um movimento, tá? Até a Júlia Lucy, ela gravou um vídeo que ficou muito bom, quando ela fala, eu avisei que ia haver uma escalada dessa violência, quando Érica Hilton foi colocada à força para as mulheres, à força, como presidente da Comissão da Mulher. Foi à força e manipulando o processo eleitoral, que está no regimento, tá? Eu não faço parte da Comissão da Mulher, mas acompanhei tudo. E foi à força que foi colocado lá, tá? E fez aquele discurso horroroso contra as mulheres, uma pessoa agressiva, que agride mesmo as mulheres. E aí, o que acontece? Isso empoderou os transexuais, que agora estão agredindo as mulheres. Gente, pelo amor de Deus, nós não podemos concordar com isso. Primeiro, transexuais são minoria na nossa sociedade, tá? Aqueles que não estão na agenda agredindo as mulheres merecem respeito. Os que estão querendo enfiar de forma violenta, goela abaixo da gente essa agenda, não merecem respeito. Merecem ser punidos, merecem ser processados, e não nós, mulheres. E eu faço um apelo aos homens, como eu tenho feito. Homens, não se deixem intimidar. Então, assim, um marido, um pai, né, um irmão, não se deixe intimidar quando as suas mulheres estão em perigo, correndo risco. Nós precisamos de homens fortes. O que acontece, gente? A sociedade foi fazendo com que os homens ficassem mais sensíveis, os homens ficassem mais femininos, os homens começassem a ter até medo das mulheres. E aí, onde estão os homens fortes para defender as suas mulheres? Né? Nós, mulheres, queremos sim a proteção de vocês. Foi como aquele dia na Comissão da Mulher que o delegado Éder Mauro se levantou e foi lá e deu um tapa no celular daquele militante psolista que estava lá agredindo uma deputada, chamando a deputada de feia, de horrorosa, batendo boca com uma deputada, tá? Da Comissão da Mulher, agredindo uma deputada, chamando de outras coisas, não só de feia, chamando de preconceituosa, de, sei lá, transfóbica, homofóbica, sei lá do que chamou. A verdade é o seguinte, está na hora de nós mudarmos essa história, porque está ficando feio. Olha só, até em vagão de metrô tem que ter vagão exclusivo para mulher, mas no banheiro feminino, homens vão entrar? Eu sou da seguinte opinião, não é questão de preconceito,
porque não é um conceito que a gente faz previamente. A gente já está vendo que esse negócio não está dando certo. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro, tá? Então, o que acontece? Para mim é o seguinte: banheiro. Tem pinto? Vai para o banheiro dos homens. Eu não quero saber se sente mulher, se faz tratamento hormonal para ser mulher, se adotou nome social de mulher. Tem pinto? Vai para o banheiro dos homens. Não tem pinto? Vai para o banheiro das mulheres. Ainda que tenha passado por cirurgia, entendeu? Por quê? Porque não está botando em risco a saúde, a segurança das mulheres. A gente não pode permitir, gente, nós não podemos ter medo de reagir, nós não podemos ter medo da verdade. Não podemos ter. Muita gente falando, põe um banheiro trans. Ok, num shopping pode ser possível, mas, por exemplo, num barzinho, um botequinho, um restaurante que não tem espaço, você vai obrigar o comerciante a fazer um terceiro banheiro. Muitas vezes ele não tem lugar para isso. Aí o que muitos optam por fazer? Banheiro unissex. E daí, banheiro unissex funciona quando entra uma pessoa de cada vez, fecha a porta, só tem aquela pessoa lá dentro. Mas se é um banheiro que comporta várias pessoas, não dá para fazer. Aliás, eu acho que eu vi um vídeo, acho que era um shopping no Maranhão, eu não sei se é verdade, ou se foi feito por IA, se é mentira, eu não sei. Mas mostrava um banheiro feminino cheio de mictório. Nós não podemos aceitar isso, mulheres. Nós não podemos aceitar isso. Eu estava vendo um vídeo hoje muito interessante que diz o seguinte, que antigamente na rua só existia banheiro para homem. Então as mulheres, lá atrás, né, elas só podiam transitar em locais perto das suas casas, porque se elas precisassem ao banheiro, elas tinham que voltar para casa. Nós fomos conquistando espaço. A gente passou a poder votar, a gente passou a poder ser eleita, a gente passou a poder trabalhar. Uma série de coisas, nós fomos ganhando espaço. Nós, mulheres, brigamos por espaço. E aí, com o nosso espaço, vieram os banheiros femininos. Agora, nós estamos perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Mesma coisa no esporte, gente. Não é possível. Eu tenho um projeto há anos que está parado na comissão de minorias, direitos humanos, porque sempre presidida por algum esquerdista. E aí é distribuída para um esquerdista relatar e senta em cima. Ali sempre foi a Érica Cocai, sempre sentou em cima do meu projeto, entendeu? E aí a gente não consegue fazer com que em esportes femininos, né, em seleções femininas, em times femininos, somente o sexo biológico seja o critério, o único critério admissível. E aí o que acontece? Mulheres perdendo espaço, perdendo a chance, né, de ser campeãs, as mulheres perdendo a chance de ser campeãs, dedicando suas vidas, abrindo mão de lazer, de horas de descanso, se sacrificando, né, para serem cada vez melhor. Num esporte não é fácil a dedicação. E aí vem um homem, né, que passa a ser trans e tira o lugar das mulheres. Aí sim, no esporte, vamos criar uma categoria trans. Todo mundo merece respeito. O que não dá é para nós, mulheres, agora sermos passadas para trás, perdermos o nosso espaço tão duramente conquistado. Tá? Então, eu vou continuar nessa campanha. E eu peço para vocês, mulheres e homens, não se deixem intimidar. Acabou essa história de, o que que tem? O que que tem? A gente está vendo o que que tem. Aquele papinho de, o que que tem? Deixa para lá. Que mal que faz, a gente tem que respeitar todo mundo. Essas pessoas não estão aí buscando amor, não estão buscando respeito, elas não querem respeito. Essas pessoas, elas querem tomar o seu espaço, elas querem acabar com as mulheres para que o mundo seja do jeito que eles querem, com a pauta woke, destruindo a família, tá? É isso que as pessoas querem, destruir a família, destruir o casamento, destruir as instituições, destruir a igreja. É isso que essas pessoas querem. Então, não veja mais ingenuidade nessas pautas. Não cabe aqui mais ingenuidade, tá? Porque todos nós, se a gente lutar pela verdade, nós corremos o risco de sermos processados quando tem alguém que está violando o nosso direito fundamental, inclusive de segurança.
Gente, mais de 70% da população é contra banheiros trans, tá? Então, assim, eu estou falando muito sobre esse assunto porque isso precisa ocupar espaço. A gente precisa lutar por isso, tá? Não é hora de ninguém mais se acovardar ou achar que tá tudo bem. Não está tudo bem. Isso é uma guerra. Não está tudo bem. Pode não ter acontecido ainda com você, com a sua família, com a sua filha, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua tia, com a sua avó, com a sua sobrinha. Mas vai acontecer. Com a sua amiga, com a sua prima, vai acontecer com alguém perto de você, tá? Agora, mesmo que não aconteça, né? Se você tiver solidariedade com as mulheres, mesmo que você não conheça pessoalmente quem está sendo agredida, imagina, gente, 80 trans partirem para cima das mulheres e as mulheres fugirem apavoradas. É aí que nós estamos. Estamos na barbárie. Não dá para ser bonzinho. Não dá para ser tolerante com o que é intolerável. Vocês estão entendendo? Ótimo. Então tá bom. Vamos lá. Pelo que eu estou vendo, a grande maioria aqui concorda comigo. Vamos lá. Não, esse assunto mexe comigo. Gente, e aí teve aquela história do Lula que estava aí viajando, visitando uma cidade no interior de São Paulo, se não me engano, e o cidadão tinha várias faixas no prédio. Wagner Medeiros, obrigada. Muita gente aqui, concordo. É isso aí. Agora, voltando com a questão das faixas, teve um cidadão que, usando da sua garantia constitucional de liberdade de expressão, colocou no seu apartamento uma faixa ladrão. Ladrão. Gente, a Polícia Federal foi lá. A Polícia Federal foi lá bater na porta e pedir para ele tirar a faixa. É inacreditável, isso é censura prévia. E aí ele falou, mas eu não estou dizendo quem é ladrão, eu só botei ladrão. Mas vocês sabem quem são, né? Na verdade, os policiais falam, não, é que o Lula está vindo aí. Então, assim, hoje eu vi isso daqui, ó. Se você falar a palavra mito, todo mundo sabe de quem a gente está falando. E se você falar ladrão, todo mundo sabe de quem a gente está falando também. Por que será? Não é mesmo? Então, assim, eu gostei de ver que depois que aconteceu essa história da faixa, muitas faixas se espalharam por aí, inclusive nas redes, mas, gente, não é possível. Eu até vi uma faixa assim, ó, eu tirei a primeira faixa por ordem da polícia, mas não mudei de ideia. Ladrão, tá? Então, aí a gente não sabe se é IA, se foi real, que o próprio cara colocou de novo a faixa, mas a gente viu, obrigada, Vânia Nunes, votei em você, votarei de novo, novamente, muito obrigada. O fato é que nas redes, né, virou uma febre, todo mundo falando dessa história do ladrão, e o que ficou muito claro é que no Brasil, Bia sempre vai ter meu voto, obrigada, JVRJ. Gente, olha só, Alexandre Souza, Bia, incrível como a carapuça serve para o bandido, né? Ladrão, sinônimo de Lula. Bom, e o cara nem escreveu o nome dele na faixa, só escreveu ladrão, né? Mas, assim, o gravíssimo é que isso é censura. Porque, assim, digamos que o Lula se sentisse ofendido. Ele, como qualquer cidadão, ele teria que entrar com uma ação. Rosemary Costa, a senhora é uma inspiração, muito obrigada. Ele teria que entrar com uma ação contra o cidadão na justiça, e não é no Supremo, não, é na primeira instância, porque o sujeito que usou a faixa não tem foro privilegiado. E aí vai lá, acusa de, sei lá, calúnia, injúria, sei lá o quê, e espera o resultado do processo, talvez uma indenização, como qualquer cidadão. Agora, botar a polícia para sair arrancando faixa, meu amigo, isso é censura prévia, sim. E isso é vedado pela nossa Constituição. Tá certo? Vamos lá. Dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina, deixou o cárcere depois de 3 anos de prisão. Pessoal,
a gente viu a cena, assim como a dona Fátima, a gente assistiu várias idosas saindo, deixando a colmeia, deixando lugar Nito Aquino, lugar Nito Aquino, muito obrigada. Rosemary Costa, a ditadura se apoderando do Brasil. É isso aí. E aí, gente, a gente vê essas pessoas saindo, a gente fica feliz de vê-las saindo e a gente olha e vê o tamanho da injustiça que vem sendo feita no Brasil desde aquela farsa do 8 de janeiro, né? Desde aquela farsa do golpe. Nossa, gente, me dá, assim, uma indignação tão grande pensar o que estão fazendo com o Brasil, um país que sempre foi uma terra livre, né? Uma terra da liberdade. A gente tinha os nossos problemas de insegurança, de corrupção, de uma série de coisas, mas a gente nunca viveu nada parecido com o que tem agora. Nem na época do regime militar, da ditadura militar, vocês podem chamar do que quiser, mas não chegou aos pés do que, mas nem aos pés, nem o dedinho do pé do que estão fazendo com os brasileiros hoje. É assim, de apertar muito o coração da gente. Eu, sinceramente, eu luto muito, mas posso falar para vocês que eu choro muito também quando eu vejo essas pessoas e vejo as histórias. Assim, é uma coisa muito dura para o meu coração. Muito, muito mesmo. Lúcia Kisses, é isso aí, gente. Bom, terça-feira foi a véspera da sabatina do Messias, né? Nós começamos o dia cedo, numa reunião de líderes. Eu agora sou líder da minoria no Congresso Nacional. Então, assim, a gente tem líderes do governo, que no caso aí é do PT, da oposição na Câmara, no Senado e no Congresso, da minoria na Câmara, no Senado e do Congresso. Então, eu sou líder, tem da maioria, eu sou da minoria, que é o PL, na Câmara, minoria só o PL e o Novo. No Senado, é PL, Novo e Avante. Então, eu sou a líder da minoria no Congresso, tá? E aí, a gente lida com o quê no Congresso? Com as sessões de medidas provisórias, derrubadas de vetos, e PLN, que é questões de leis de orçamento, tá? E aí, na terça-feira, eu tive nessa reunião junto com os senadores, porque a gente estava tratando das estratégias, tanto para a questão do Messias, como a sabatina do Messias, como da dosimetria, tá? Graças a Deus deu tudo certo, tá? E, é claro, né, às vésperas da sabatina, o governo Lula, empenhou 12 bilhões em emendas. 12 bi, gente. Meu amigo. Isso aí todo mundo comentou que foi para comprar os votos para a sabatina do Messias, Ana Luísa Guerin. Obrigada, um abraço para você também. Então, assim, graças a Deus não funcionou. Graças a Deus não funcionou, não é verdade? Bom, uma coisa importante dizer, né, como líder da minoria no Congresso, eu repudiei acusações sem provas de associar de forma irresponsável o senador Flávio a supostos crimes, né? Então, assim, a gente sabe que a esquerda está fazendo isso o tempo inteiro. A esquerda está gastando, o governo está gastando milhões em propaganda, milhões. E usam robôs, usam tudo aquilo que não pode ser feito, né, até pela lei eleitoral, e estão fazendo tudo isso para atacar o Flávio Bolsonaro. Mas, graças a Deus, o Flávio está com uma equipe maravilhosa de comunicação que está conseguindo rebater todas as mentiras que eu não contando. E está com uma equipe de advocacia maravilhosa que está recorrendo à justiça para que essas pessoas respondam pela sua irresponsabilidade, tá? Então, vamos lá. Bom, infelizmente, a PGR arquivou um pedido para investigar Gilmar Mendes por homofobia.
Todo mundo viu o que o Gilmar fez com o ministro, com o senador Sérgio Moro, né? Todo mundo assistiu o que ele fez, né? Que foi uma coisa assim muito absurda. Primeiro, o Sérgio Moro criticou algumas atitudes de ministro do Supremo e o Gilmar Mendes disse que ele não poderia criticar. Desculpa, estou falando do Moro, não é o Moro, tá, gente? É o Zema, tá certo? O Zema criticou e aí o Gilmar Mendes falou que ele não poderia criticar porque o Supremo ajudou o Zema, quando era governador, a suspendeu coisas que ele teria que pagar imediatamente, ou seja, que ele teria ajudado o Zema. E aí o Zema falou muito claramente que ele não sabia que quando um ministro dá uma decisão, que ele está se creditando perante a pessoa, o jurisdicionado, né? Como se tivesse prestado um favor, mas sim que ele estaria aplicando a lei e a Constituição ao caso concreto. Né? Então, assim, dessa discussão toda que houve, o Gilmar acabou fazendo piadinha com o Zema, falando de homossexualidade como uma possível acusação injuriosa contra o pré-candidato, né, do novo à presidência da República, o Romeu Zema, ex-governador. Então, assim, ele foi muito criticado, primeiro, como se a questão de ser homossexual se fosse alguma injúria, né? Tratou a homossexualidade como injúria, então aí estaria a homofobia, né? E a gente sabe que tanto o Gilmar depois ele reconheceu, pediu desculpas, falou que quanto a essa questão da homossexualidade, realmente ele pedia desculpas, mas quanto ao resto ele mantinha tudo que ele tinha falado. Só que é interessante, né? Essa coisa de homofobia, qualquer um de nós, réis mortais, se a gente falar alguma coisa, fizer uma piada, fizer um comentário que acharem que é homofobia, para a gente não cabe pedir desculpas, né? Se a gente pedir desculpas, não interessa. Aí eles vêm com essa é uma ação imprescritível, inafiançável. Quando você vê, meu filho, você está condenado a anos e anos de cadeia, tá? Agora, no caso do Gilmar, ele falou, não, eu peço desculpa, e aí morreu o assunto, tá? Então, isso assim, é o duplo padrão, né, da nossa justiça, tá? É um absurdo. É um absurdo, primeiro, o Gilmar fazer esse tipo de coisa, tecer comentários, discutir questões políticas. Ele é um ministro do Supremo. Ele não poderia fazer isso. Então, tá tudo errado desde o início. Tá certo? Vamos lá. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, ele pediu transferência de onde ele está. Ele está preso desde o dia 16 de abril no âmbito da Operação Compliance Zero, tá? E ele sinalizou interesse em cooperar com as autoridades competentes, possivelmente por meio de uma colaboração premiada, que é a delação premiada, né? Segundo uma petição apresentada por seus advogados. Isso aí, gente, vai estremecer bastante a política aqui no DF, eu que sou daqui, porque o BRB é o Banco de Brasília que se envolveu na questão do Master. Então, assim, vamos esperar nos próximos dias para ver o que vai acontecer. Mas deve vir muita bomba por aí, ok? Bom, vamos lá. Na terça-feira, ainda na CCJ, eu quero falar sobre isso porque é interessante. A gente aprovou um projeto, a unanimidade, que proíbe que gansos sejam tratados de forma cruel, né? Aquela história para fazer o foie gras, né? Que você tem que enfiar comida no ganso para ele explodir, né? De tanto comer. Então, foi aprovado um projeto que proíbe a produção e também a comercialização de foie gras no Brasil, tá? A exemplo do que vem acontecendo em outros países.
Ok, todos nós somos contra a crueldade animal, votamos a favor do projeto. Mas uma coisa que chamou a atenção, e eu fiz questão de discursar sobre isso, é que aí eles foram lá atrás da mesa do presidente da CCJ, né, o pessoal, os deputados de esquerda, né, porque esse projeto para eles é assim, realmente importantíssimo, eles lutaram muito por isso. Repito, todo mundo concordou com o projeto. Só que eles é uma bandeira, né? Eles fazem aquela coisa, tudo aquela coisa. E aí eu falei o seguinte: só um detalhe, eu queria pedir aqui, que da mesma forma que nós estamos lutando para que os animais não passem por tortura, não passem por maus tratos, nós queremos que vocês também se juntem à causa, tá? Contra maltratos e tortura para bebês no útero materno. Então, vocês apoiam a sistolia fetal, que é a morte mais dolorosa que se pode impor a um bebê e mais, não é mais aborto, tá? Não pode nem ser chamado de aborto, é assassinato. Por quê? Porque a criança está apta a sobreviver. Ela tem condições de sobreviver fora do útero. Se ela for retirada do útero, ela pode ficar numa UTI, pode ficar sob cuidados, às vezes 1, 2 meses, e ela pode ser adotada. Adotada, tá? Eu não sou médica, então estou falando aqui 1, 2 meses, mas não sei se precisa ser mais tempo, tá? Eu não sei. Eu dei um exemplo aqui, tá? Mas, porque a criança que morre de assistolia fetal, ela pode ter até 9 meses de idade, de gestação, tá? Eles praticam a sistolia desde as 22 semanas até 9º mês de gestação. Então, é uma coisa bárbara. E aqueles deputados que estão lá defendendo os gansos, que, repito, a gente também defendeu, eles não defendem a vida dos bebês. Então, dá-lhe hipocrisia. E eu fiz questão de falar sobre isso. Assistam meu vídeo, tá aqui no Instagram, tá? Assistam, compartilhem e vamos mostrar a hipocrisia desse povo e vamos lutar pela vida dos bebês, tá bom? Vamos lá. Na quarta-feira, aqui para os católicos, é bom saber que aprovamos também um projeto do autor Paulo Bilinski, que coloca o dia 19 de março como sendo o dia de São José, ok? Dia 19 de março já é considerado o dia de São José, sem lei, em alguns locais do Brasil, como no estado do Ceará, eu acho que é São José do Rio Preto, não sei. Tem algumas cidades de São Paulo, também no Paraná, tem algumas cidades, tá? Mas, agora, com essa lei, que já foi aprovada na CCJ, ela vai para o Senado. Parabéns ao meu colega e amigo deputado Paulo Bilinski, ok? Vamos lá. Oito ministros do Supremo da Venezuela foram afastados por perseguirem a oposição. É uma faxina que está sendo promovida no regime ditatorial da Venezuela pelo governo Donald Trump, tá? Então, isso foi uma das mudanças mais significativas. Outra mudança muito significativa que eu vi em vídeo foram os supermercados da Venezuela, que antes viviam desabastecidos, não tinham comida, e agora estão as prateleiras lotadas. Eu não sei como que o povo está fazendo para pagar, né? Porque deve estar tudo em dólar e o povo lá não tinha dinheiro. Mas com certeza as coisas estão mudando e as pessoas devem estar recebendo mais dinheiro pelo trabalho. Não sei, fiquei até curiosa para saber. Mas uma coisa eu vi, fato, os supermercados estão com as prateleiras cheias. Graças a Deus, abaixo o comunismo, abaixo a esquerda, abaixo a ditadura, abaixo a miséria que a esquerda produz por onde passa. Tem uma frase que eu gosto assim, ó: terra em que pisa a esquerda não volta a nascer grama. Vamos lá. E aí, gente, a gente teve uma vitória histórica no Senado. Esse dia, meu Deus, foi um dos dias mais felizes
da minha vida parlamentar, como oposição, né? Porque quando eu era base do governo Bolsonaro, eu tive muitos dias felizes, muitos. Todo dia a gente acordava sabendo que a gente ia votar alguma coisa legal para o país, novo marco do saneamento, a lei da liberdade econômica. Todo dia era uma coisa boa, a gente sabia que a gente estava lutando, sabe, por coisas realmente importantes. Mas como oposição do governo Lula, meu Deus do céu, é todo dia sabendo que vai ter tranqueira para a gente tentar obstruir, para a gente impedir que seja votado, que passem umas leis horrorosas, né, que só servem para destruir a nossa economia e o país, enfim. Então, esse foi um dos dias mais felizes, né? Por que, Bia? Você odeia o Jorge Messias? Não, não é questão de odiar o Jorge Messias, não, tá? É questão de, primeiro lugar, nós não podemos mais ter outro militante lulista no Supremo. Não dá mais. Nós já temos muitos militantes políticos, inclusive. Nós temos o ex-advogado do Lula, que é o do partido, né, do PT, que é o Toffoli. Nós temos o ex-advogado do Lula, que é o Zanin. Nós temos o Alexandre de Moraes. Nós temos o... Oh, meu Deus, agora está me faltando o nome, que foi ministro da Justiça do Lula e que foi governador. Olha, você acredita que está me faltando o nome dele agora? Dino, Flávio Dino. O Flávio Dino. Então, gente, já é gente demais. Tem o Gilmar Mendes, que faz política, que pode não ser do PT, assim como o Alexandre de Moraes não é PT, mas é PSDB, mas não importa, é tudo esquerda do mesmo jeito, né? E são militantes, né? São ministros políticos partidários, né? Então, o Toffoli eu já falei, foi o primeiro que eu falei, tá, Rosemary? Então, simplesmente não dá para a gente ter outra pessoa que se junte a esse grupo, não dá mais. E fora que, além de uma derrota para o Lula, a gente tem que pensar agora com relação ao Jorge Messias em si, que ele foi o cara que assinou o parecer da sistolia fetal, favorável, se diz evangélico, se diz pró-vida, mas foi lá e assinou a favor da sistolia fetal, que é o que eu estava falando, morte de bebês até os 9 meses, morte de bebês viáveis para a vida, até os 9 meses dentro da barriga. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Não dá. Só isso já seria motivo suficiente para ele não poder virar ministro do Supremo, tá? Outra coisa, o cara se gabou de ter sido ele a pedir para o Alexandre de Moraes prender as pessoas do dia 8 de janeiro. Ele fala do dia 8 como sendo um grande golpe, entendeu? E não, anistia, ou seja, é uma pessoa que não tem coração. Além do que, era o cara lá na Dilma, né, para levar o Bessias, para levar o documento para o Lula assinar, para ele fugir da justiça. Então, gente, criou a Procuradoria da Democracia. Eu estive lá com ele em reunião, eu e outros deputados, pedindo para ele não fazer isso. Que isso é censura, isso é o Ministério da Verdade, do livro 1984, de George Orwell, mas ele não quis saber. E ele criou, e ele fez coisas, perseguiu, né, parlamentares, conservadores de direita. Então, gente, foi uma vitória fabulosa. Havia 132 anos que nenhum ministro supremo indicado pelo presidente era rejeitado. Então, isso foi um golpe duro no Lula, no Messias, na esquerda e no STF. Parabéns ao Senado, que deu um recado à altura. E aí, uma outra cena, assim, deplorável que eu vi no dia da sabatina, né? Foi aquela senadora, Soraya Trombic, como é que é? Trombic, né? Que eu chamo de Sirigaita, porque acho que esse apelido é perfeito para ela. Ela fez uma coisa que mostra que ela é uma Sirigaita mesmo, né? Durante a sabatina, ela fala para o candidato Messias
quando você vestir a toga, não se esqueça dos amigos que você fez nesse caminho. Gente, essa pessoa não tem noção do que é um papel de um senado, de um senador, de uma senadora, não tem a menor noção de ética, não tem noção, gente, assim, de um papel a que um senador precisa se adequar para ser um senador. Não é porque está cheio de gente corrupta, com problemas no Senado, que a gente vai esquecer da liturgia do cargo. Então, assim, o que a Soraya fez foi absurdo. Chamar de sirigaita é o de menos. É o de menos, tá, gente? É porque esse apelido realmente cai como uma luva para ela, tá? Mas ela não tem. É isso aí, Márcia, 1777, não tem postura. É uma vergonha. E aí eu postei um vídeo falando que ela não ficou com um amigo no Supremo, ficou só com a vergonha mesmo, né? É a verdade, né, gente? Pelo amor de Deus, uma pessoa dessa não tem condição, né, de ser senadora. E mais, quero dizer o seguinte, eu viajei com ela e o Bolsonaro para Israel, quando o Bolsonaro era presidente, tão logo ele foi eleito, nós fomos a Israel em missão oficial. Ela foi com o Bolsonaro, nós éramos as únicas mulheres no grupo, então a gente estava sempre junto ali, né? Nunca podia imaginar que ela fosse se tornar essa pessoa que ela se tornou, tá? Uma pessoa vendida, vil, né? O Bolsonaro a desmascarou aquele debate presidencial falando dos cargos que ela queria e no momento que ele não atendeu os cargos, que ela se voltou contra ele, né? Então, assim, muito, muito vergonhoso isso que aconteceu. Vamos lá. Vamos aqui. Na quinta-feira, dia 30, foi aniversário do Flávio Bolsonaro, nosso, se Deus quiser, e ele há de querer, nosso próximo presidente da República. Tá certo? Foi no dia 30, vocês devem ter acompanhado isso pelas redes. E lá, nós tivemos a votação da derrubada do veto da dosimetria. E eu quero dizer que essa foi a minha estreia, né, na sessão do Congresso, como líder da minoria no Congresso, então eu fiquei muito feliz de começar com essa pauta que para nós era a pauta mais importante. Na verdade, todo mundo sabe que a pauta mais importante para a gente é a anistia, né? A gente vai continuar perseguindo a anistia. Até mesmo vou continuar lutando pela nulidade de todos esses processos, para reparar minimamente o que essas pessoas que estão tendo suas vidas destruídas, né, reparar tudo que lhes foi tirado, né? Mas, enquanto isso, né, gente, o primeiro respiro é a dosimetria. E eu quero dizer para vocês que conversei com muitos familiares, fui visitar o Felipe Martins em Ponta Grossa, fui visitar o Anderson Torres, tenho conversado com as esposas do general Braga Neto, do general Heleno, tá? Então, gente, tudo isso, né, me fez ter a convicção de que a gente precisava derrubar esse veto. E aí eu quero dizer que eu assisti um vídeo hoje de Érica Hilton mentindo desavergonhadamente, dizendo que a direita quer levar os bandidos para a rua, porque derrubando a dosimetria, derrubando o veto à dosimetria, aplicando a dosimetria, que estupradores, bandidos irão para as ruas também, terão suas penas abrandadas. Mentira! Cara de pau, mentira! Olha só, o que aconteceu foi o seguinte: quando o Lula vetou integralmente o projeto,
tinha artigos que foram vetados ali que alteravam a lei de execução penal. Só que nós já tínhamos votado a lei antifacção que aumentava, que alterava esses artigos da lei de execução penal que foram vetados, tá? Então, o que o Alcolumbre fez? Ele tornou prejudicados esses artigos, porque eles já tinham sido alterados, e derrubou o veto dos artigos que tinham a ver com aqueles crimes contra o Estado de Direito, que pega o pessoal do dia 8 de janeiro, tá? Então, traficante, latrocida, homicida, todos esses bandidos aí que a esquerda protege, não vão ter nenhum benefício com a derrubada do veto. Zero benefício. Zero benefício. Até porque a esquerda invade, depreda, quebra prédio público e nunca é acusada de cometer ato antidemocrático. Nunca é acusada de querer dar golpe de Estado. Né? Quando eles põem fogo em ministério, quebra a vidraça do Congresso, como já fizeram, não foram acusados de nada disso. Tá? Então, gente, nós conseguimos, graças a Deus, derrubar esse veto. E agora, os advogados vão ter que trabalhar nos autos de cada preso, né, pedindo a aplicação da dosimetria. À medida que for sendo aplicada a dosimetria, muitos já irão para casa. Imediatamente. Muitos já irão para casa agora. Outros irão daqui a 1 ano, outros irão talvez daqui a 2 anos. Só que eu tenho a convicção, tá, gente, que a hora que o Flávio ganhar as eleições, as coisas irão mudar com muito mais rapidez. E logo, logo, todos estarão anistiados, ok? Vamos lá. É isso aí, gente. Eu fiz os meus discursos no plenário. Acho que a gente tem que deixar muito claro que no Senado nós só podemos colocar pessoas destemidas, pessoas que não tenham medo de fazer o que é certo, o que é necessário. E eu quero pedir para vocês, olha só, lembrando que o domicílio eleitoral, para quem não vai concorrer, regularizar o título, tirar o título para quem é jovem também, é até terça-feira, dia 6, tá? Até o dia 6 para vocês regularizarem o título, ok? Quem tiver que fazer mudança de domicílio, é tudo até o dia 6, que é terça-feira, depois de amanhã. Não deixem de fazer. E se vocês têm filhos jovens, ou se você é jovem, vai completar 16 anos até a data de eleição, que é 4 de outubro, tire o seu título também. Você ainda tem segunda e terça-feira para fazer. Mas não deixe de fazer, ok? Sim, eu sou pré-candidata ao Senado. Candidato a gente só vira, gente, quando tem a convenção, que é julho e agosto, né? Que aí os partidos escolhem os seus candidatos. Por enquanto, eu sou pré-candidata ao Senado. Eu vou tirar do meu filho, ele tem 15 anos, mas faz 16 em junho. Pode? Claro que sim. Se ele faz em junho ou julho, em outubro ele já vai ter 16 anos. Pode tirar. Ok. Olha só. Na sexta-feira, dia de trabalho, o Lula fez aquele pronunciamento dele ridículo, prometendo facilidades. Eles criam a dificuldade para depois vender facilidades, né? Tudo que eles prometeram, a gente tem que pensar que todos os projetos do governo Lula deram errado. Tudo que eles prometeram furou a questão do gás. As pessoas que embarcaram naquela do Vale Gás, do programa Gás do Lula, estão desesperadas, arrependidas, porque antes elas recebiam o dinheiro, compravam o gás que queria, agora são obrigadas a se cadastrar num local que os caras vendem mais caro. Às vezes a pessoa tem que andar quilômetros e quilômetros para chegar nesse local. Então, assim, tudo foi péssimo. O pé de meia
foi um programa também que está dando errado, que tem muito desvio, muito desvio. Então, assim, todos os programas que o PT idealiza, né, são furados, né? E daí lá vem o Lula prometer mais coisa que já deu errado, vem prometer agora para querer fazer a solução. Aí eu gostei que o Flávio fez um pronunciamento também, tá? E é isso, o povo cansou, o povo quer novidade. Outra coisa, gente, à medida que estão adiantando aí, avançando as investigações da Polícia Federal, eu li que elas estão chegando cada vez mais próximo do Lulinha e tá batendo desespero no Lula, tá, gente? Vamos acompanhar. Olha só, e no dia que a gente derrubou o veto à dosimetria, o nosso líder da oposição, Cabo Gilberto, deputado Cabo Gilberto, estava dando uma entrevista. Eram 2 deputados falando, um da esquerda falou, colocou seu posicionamento, acho que era o Lindbergh, não sei. E depois o Cabo Gilberto começou a falar o seu posicionamento. Nisso chegou um militante por trás e falou palavrão, falou absurdo, atrapalhando a entrevista do deputado Cabo Gilberto, isso dentro do Congresso. Bom, não deu outra, né? O cara foi parado ali, ele era assessor de quem? Janones, assessor do Janones. Foi exonerado, tá? O Hugo Mota decidiu exonerar, tá certíssimo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os assessores, eles são mais ou menos que um espelho, né? Eles repetem o que os seus deputados fazem, seus chefes, né? Seus deputados. Nós somos exemplo para as pessoas que convivem conosco. Então, assim, eu sempre cobro postura dos meus assessores. Assessor meu não pode sair por aí fazendo o que bem entende, não. Ele tem responsabilidade, porque ele representa também o meu mandato, tá? Se quiser fazer o que bem entende, pede demissão e daí faz o que bem quiser. Não pode sair xingando o deputado do espectro oposto, não pode, tá? Mas como o Janones não tem um pingo de modos ou vergonha na cara, é claro que o assessor dele tinha que ser igual, né? Foi exonerado, bem feito, é isso aí. Vamos lá. O presidente Bolsonaro teve que fazer uma nova cirurgia, dessa vez no ombro direito. O ombro direito dele estava muito sacrificado. Eu falei com a Michele Bolsonaro, tá? Mas ele está bem, só que está imobilizado. Então, mais do que nunca, ela precisa ficar cuidando dele, porque ele não pode nem comer sozinho, né? Tá difícil, tá imobilizado, vai ficar um tempo assim, tá? Mas graças a Deus ele está bem, ok? Então vamos rezar pelo nosso presidente Bolsonaro, pedir que ele se recupere o mais rápido possível, que ele possa voltar para casa, ficar bem em casa. Ele deve ter alta amanhã do hospital, ok? Foi importantíssimo também o Flávio desmentir acordo da oposição com o STF sobre a CPMI do Master. Tá? Então, ficaram dizendo que teria feito um acordo para que não se investigasse o Banco Master, só fazer a dosimetria, o veto da dosimetria. Olha só, a derrubada, né, do veto, não teve acordo nenhum, foi bom que o Flávio esclareceu isso. A derrubada da dosimetria, gente, era a pauta prioritária para a gente. Quando a gente tem pessoas na cadeia, pessoas sofrendo, pais afastados dos filhos, filhos dos pais, a gente tem que dar total prioridade a isso. Agora, inclusive, nós temos audiência com o ministro André Mendonça. Nós vamos continuar lutando para que se instale essa CPMI do Banco Master, ok? A Marina Silva, gente, que agora está como deputada, né, que ela é suplente, não está mais no ministério, quer dizer, não sei se ela é suplente. Eu acho que ela é suplente do como é oh, meu Deus, marido da Sâmia, agora esqueci até o nome dele. É o gente, pelo amor de Deus, aquele deputado do Rio de Janeiro, casado com a Sâmia, que foi suspenso, que devia ter sido cassado, acabou sendo suspenso. Estou esquecendo o nome dele, vocês acreditam?
Quem saber fala aqui. Glauber Braga. Glauber Rocha era cineasta, Anderson. Glauber Braga. Pois é, a Marina está lá. E ela, vocês acreditam que ela teve coragem de fazer uma declaração no Dia dos Trabalhadores, falando que o Congresso fez uma vergonha de derrubar o veto da dosimetria e que essas pessoas que estão presas deveriam pegar penas até mais altas. Quer dizer, essa mulher, vou falar uma cretina, ela é uma cretina, de defender penas mais altas para quem já pegou pena de 14 anos, 20 anos, por ter simplesmente se manifestado, pessoas que estavam com a Bíblia, com o terço, que estavam rezando, orando. Alguns depredaram, sim, mas a maioria a gente sabe que era infiltrado, que tinha gente descendo de rapel, infiltrados esquerdistas, infiltrados que armaram essa armadilha aí para a direita, e muitos, né, assim, alguns, né, entraram nessa, né, aquela coisa da multidão, seguiram e também depredaram, destruíram, ok, então essas pessoas tinham que pegar 2, 3 anos, né, que não tem regime fechado, todo mundo sabe que não tinha nada de golpe, e a Marina, né, ainda quer defender. Gente, eu fico louca quando eu vejo uma coisa dessa, louca com essa mulher que ainda queria penas mais altas. Esse tipo de gente é evangélica, evangélica, é cristã, essa figura cristã. Eu acho o seguinte, esquerdismo é uma doença que corrompe a alma da pessoa. Ela pode ser cristã, pode ser o que for, mas a alma dela fede. A alma dessa mulher fede, entendeu? Nossa, que raiva que me dá isso. Vai passar. Mas olha, só de ler essa notícia e falar aqui com vocês, eu fico louca. Vamos lá. Bola para frente. E o presidente do TST, gente, presidente do TST, dividiu os juízes numa palestra que ele estava dando entre azuis e vermelhos, e ele se considera vermelho, tá? Simplesmente, olha só, em discurso marcado por irritação e nervosismo, o presidente do TST, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, confirmou uma visão ativista que muitos magistrados já criticavam há tempos, em sua opinião. Em sua opinião, a Justiça do Trabalho seria dividida entre juízes azuis, aos quais se contrapõe e ofende, definindo-os como os que supostamente apenas defendem interesses, e juízes vermelhos, entre os quais ele próprio se inclui, que estariam a serviço de uma causa. Gente, é o seguinte, a Constituição e o Estatuto da Magistratura proíbem atividade político-partidária, tá? Quando ele divide em azuis e vermelhos, e eles colocam como vermelho, obviamente, até para fazer isso ele já tem que ser vermelho, e diz que está, assim, cuidando de uma causa, a causa deles é jogar os empregados contra empregadores, fazer justiça social às custas de quem já investe nesse país, às custas de quem abre postos de trabalho. É aquele tipo de pessoa que acha que você tem que arrancar dinheiro do empregador, sabe? Então, assim, essa justiça do trabalho tinha que acabar, sabe? Eu acho que justiça do trabalho tinha que acabar, tinha que ser incorporada pela Justiça Federal, tá? Porque não dá para ter uma justiça que é a mais cara do mundo, custa mais manter a justiça do trabalho do que todas as causas trabalhistas do Brasil, tá certo? Então, assim, as pessoas que são da justiça do trabalho, nossa, essa deputada quer acabar com a justiça do trabalho, vocês serem absorvidos pela Justiça Federal, tá? Mas eu acho que não tinha que ter uma justiça especializada exatamente por causa desse tipo de mentalidade. Pessoas que querem fazer justiça social às custas de quem já paga imposto, de quem abre postos de trabalho e fica fomentando a guerra entre empregado e empregador. Sinto muito. Nossa, esse juiz certamente precisa responder perante o CNJ, tá? Então, assim, eu vou conversar com outros deputados para a gente fazer uma representação, porque isso aí é militância política.
e não é permitido. Gente, aí a gente teve uma história escabrosa, que foi o tal do estupro coletivo de duas crianças, acho que uma de 7 e uma de 10 anos de idade, que foram, eles estavam jogando futebol, e daí 5, um adulto, né, parece, e 4 adolescentes, rapazes, foram lá convidá-los para soltar pipa. Os pobrezinhos acreditaram, e aí foram para dentro da casa, né, o apartamento de alguém lá, e eles foram estuprados de forma covarde, de forma abominável. Uma coisa assim que chocou o Brasil. E o pior é que isso acontece todos os dias no Brasil, com meninos, com meninas, né? E aí, isso chama atenção, gente, para a questão da redução da maioridade penal. Já passou da hora. Nós precisamos da redução da maioridade penal, porque esses adolescentes aí que cometeram essa barbárie vão ficar no máximo 3 anos, no máximo 3 anos prestando serviços, né? Ou naquelas entidades para menores, e depois eles vão ter a ficha deles apagada, como se eles nunca tivessem feito o que eles fizeram. Então, assim, hoje, adolescente, 14 anos, 15, 16, eles sabem perfeitamente o que eles fazem. Não são pessoas ignorantes. Como é que eles podem ser inimputáveis? Sabe? Então, eu defendo a redução, não é só para 16 anos, não. Eu defendo para 14 anos. Ainda mais crimes desse tipo, bárbaros, sabe? Não é só 16, não, 16 já está defasado. Um jovem de 14 anos hoje, gente, ele tem plena consciência, com a quantidade de informação que ele tem plena consciência, plena do que ele está fazendo. Agora, se a gente não conseguir baixar 14, pelo menos para 16 anos, pelo menos, mas para crimes hediondos que seja 14 anos, porque essas pessoas sabem muito bem o que elas fazem. E essas 2 crianças tiveram suas vidas destruídas. O trauma dessas crianças não vai passar, nem daqui a 1 ano, nem 2, nem 3, nem 10, vão ficar traumatizadas, vão carregar essa dor, vão carregar essa lesão, esse sofrimento para o resto de suas vidas. Queira Deus, Pai misericordioso, que essas crianças consigam se libertar desse trauma, se libertar dessa dor e consigam ter uma vida digna, tá? Mas é muito difícil, é algo que vai acompanhá-los por muito tempo. Então, assim, o Congresso precisa se debruçar sobre a redução da maioridade penal, que já foi aprovada na Câmara, na época do Eduardo Cunha, presidente. Olha quanto tempo, gente, acho que 2016. E está parada no Senado desde então. Então, assim, a gente precisa trabalhar sobre esse tema, eu acho que a população precisa se manifestar e começar a pedir a redução da maioridade penal como algo seríssimo, tá certo? Bom, já falei a respeito, sim, dos bandidos lá que estupraram as crianças, o adulto que tem 21 anos foi preso na Bahia, tá? O crime foi na zona leste de São Paulo. O cara foi preso na Bahia. Rápido, né? Para fugir. E aí eu vi um vídeo do policial dizendo que estava trazendo o cara, que é pena que tem que trazer vivo, né? Porque, olha, gente, é muito difícil a gente lidar com esse tipo de coisa. Muito difícil. E aí, o outro assunto que a gente tem para falar é a questão que eu já falei, dos 80 homens trans que invadiram um banheiro e atacaram e ameaçaram as mulheres. A gente não pode mais permitir e tolerar esse tipo de coisa. Vamos, mulheres e homens dispostos a defender suas mulheres. Eu comecei essa live falando desse assunto e vou encerrar falando desse assunto novamente. Vamos nos unir e vamos derrubar essa pauta woke.
Não vamos deixar, não vamos permitir que nós continuemos a ser criminalizados, que nós sejamos tratados como criminosos, quando criminosos são aqueles que estão botando a vida de meninas e de mulheres em risco. Lembrando que nas penitenciárias, 80% dos trans que vão para a penitenciária feminina só passam a se sentir mulher depois do processo judicial. Antes ninguém se sentia mulher. E que tem mulheres que estão sendo engravidadas por mulheres trans. Outra coisa, quando perguntarem para você qual é o seu gênero, você é cis, não responda que você é cis. Diga, eu sou mulher. Porque eu não sou cis, coisa nenhuma, eu sou mulher, nasci mulher, e você é mulher a vida inteira. Não existe categoria de mulher. Não existe esse negócio de 50 gêneros, gênero, ou você é homem ou você é mulher, não existe outra coisa, tá? E não a pauta woke. A gente precisa se unir. E se você, e uma pessoa trans que esteja ouvindo, nós respeitamos você. Desde que você não queira nos impor a sua pauta. Desde que você não queira nos impor a sua visão. Você pode se sentir o que você quiser, mas nós não somos obrigadas a acreditar. Então, outra coisa, já tem casos na Inglaterra e em outros lugares de homem marmanjo se sentindo uma criancinha de 4 anos de idade e que quer frequentar a creche junto com crianças. Pode isso? Porque é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Tá bom? Então é isso, minha gente. Vamos descansar. Já briguei aqui, né? Já fiquei brava. Mas essa semana foi a semana de grandes vitórias e eu estou muito feliz com a rejeição do Bessias e com a derrubada da dosimetria. Ok? Pessoal, beijo para vocês. Compartilhem esse vídeo. Anderson, a humanidade está enlouquecendo. É o que querem. Que a gente enlouqueça. Vamos manter a lucidez, minha gente. Vamos manter a lucidez. Não é porque querem que a gente enlouqueça que a gente vai enlouquecer, não. Vamos manter a lucidez. E a maneira de manter a lucidez é se atendo à verdade. Ok? Então tá bom. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Carla, peraí. Carla Ribeiro Testa. Tudo bom? Tudo bom, Carla? Bom te ver por aqui. Bom te ver por aqui, tá? Um abraço para você. Fiquem com Deus. Boa noite. Vamos descansar. Compartilhem esse vídeo, comentem, curtam, para que a Meta, né, o Instagram, deem mais importância ao vídeo, ok? Então, um abraço no YouTube também, tá, gente? Curta, compartilha, comente, ok? Em todas as redes que vocês estiverem assistindo aí, curtam, compartilhem e comentem, tá bom? Grande abraço para vocês. Beijo, Carminha. Beijo, abraço para vocês. Fiquem com Deus. Vamos encerrando essa live por aqui.